E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast, o Pode Crer. Hoje tenho o prazer de estar aqui com os alunos do 7º ano da tarde, que vão compartilhar um pouquinho com a gente sobre aquilo que eles têm estudado para a nossa feira de ciências que vai acontecer nos próximos dias. Gente, muito bom estar aqui com vocês, muito feliz. E antes de tudo, quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho de quem vocês são e logo em seguida podem compartilhar sobre aquilo que vocês têm estudado para a nossa feira de ciências, tá bom? É uma grande honra estar aqui. Meu nome é Natan, eu tenho 12 anos e estou no 7º ano da tarde. Oi, meu nome é Sofia e eu também tenho 12 anos e estou no 7º. Oi, meu nome é Malu, eu tenho 12 anos e estou no 7º ano da tarde. A gente está falando um pouquinho na Feira de Ciências sobre a queda, né? E aí entra toda essa questão da imperfeição, do pecado do homem. E é interessante observar quando a gente olha para o início, porque tudo era perfeito, tinha uma criação perfeita, assim, não tinha nada de ruim, só tinha um animal que era o mais inteligente de todos, que veio, com uma mentira, veio acabar com a humanidade, assim, o pecado. Eu acho que isso é um fato bem interessante sobre a queda, esse nome. Assim, a serpente era um único animal, mas esse animal conseguiu mudar, toda a história da humanidade. Pensa, agora, se não tivesse ocorrido a queda, nossa, ia ser muito diferente o mundo. Não ia ter doenças, pecado, dor, sofrimento. Seria muito diferente. Não tem muito o que se preocupar, na verdade, né? Assim, não tiver coisas ruins, não tem o que se preocupar. Se preocupar com a família, em deixar a porta aberta, ninguém vai entrar, roubar essas coisas. Assim, não tinha muito medo, assim, das coisas. Era tudo tranquilo. Exatamente. E aí, por causa do pecado, uma porta foi aberta ali, uma brecha foi aberta, e aí tudo aconteceu. O mundo já se transformou, e aí entram as doenças, né? As doenças entraram, invadiram, e aí hoje elas existem e estão muito presentes. Sim. Mas tivemos muitos avanços nessa história, né, Malu? Exatamente, a partir da queda, de tudo que aconteceu lá em Gênesis, aí as coisas foram acontecendo. Aí a gente começou a ter as metrópoles, aí estamos nas metrópoles, poluição, doença, tudo isso causa... Falta de saneamento básico. Saneamento básico, tudo isso causa as doenças que estão presentes hoje em dia. E também tem o laboratório que a gente está com o avanço da tecnologia, porque as pessoas elas vão conseguindo arrumar novos remédios, curas para as doenças que... Tratamentos. Os tratamentos que aconteceram, os tratamentos para as doenças que vieram por causa da queda. E no laboratório, que é uma coisa que a gente está fazendo, uma parte da nossa sala da Feira Cultural que a gente está fazendo, a gente vai mostrar os vidrinhos, tudo que tem lá, o avanço da tecnologia. A apresentação do nosso laboratório é uma homenagem. Não uma homenagem, uma figura, na verdade. Uma apresentação. Uma apresentação para representar aquilo, para parecer algo real, para ficar parecido, ficar legal. E isso daí que a Malu falou, apesar de ter tido a queda, né, que Deus não fala mais diretamente com a gente, tudo, esses avanços, né, científicos, da medicina, essas coisas, tudo mostra como Deus, apesar dos nossos erros, ele continua com a gente proporcionando avanços, tratamentos, remédios. Exatamente. E nossa intenção é poder mostrar tudo isso, apresentar tudo isso na Feira Cultural. Lembra o poder da soberania dele, né? Lembra o poder dele. Não, e é demais você parar pra pensar também que, tipo assim, mesmo que tudo isso aconteceu, nada fugiu do plano de Deus, né? Tudo então, continuou. tipo assim, exatamente. Deus já sabia de tudo. Então, hoje, tudo que a gente tem, todas as informações e tudo mais, já estava nos planos de Deus, né? Então, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que coisa horrível, né? Se a Eva não tivesse comido aquele fruto, a gente não estaria aqui agora, a gente teria tanta dor, tanto sofrimento no mundo. Mas, por outro lado, plano de Deus. Deus já sabia de tudo isso, né? A gente até brinca às vezes em casa, então então que é meio que o mundo, assim, Deus tá fazendo assim, eu vou colocar perfeição, coloquei bastante, acho que tá bom, vamos colocar um pouquinho de mal, caiu demais, sabe, a queda, parece que foi escorregou um aí já ali, Exatamente. E errou a receita, aí mas tá tudo. sempre no poder, Exatamente. tá tudo na mão dele. Porque aos nossos olhos parece um erro, né? Mas Deus já sabia de tudo, estava tudo planejado. Mas, gente, demais, eu acho esse tema muito fundamental, porque mostra muito sobre o caráter de Deus, né? Sobre a misericórdia de Deus, sobre como Deus é bondoso com a
gente, sobre mesmo quando a gente tá super mal, Deus ainda se faz presente, né? Então a gente pode estar super doente, eu não sei vocês, mas eu quando tô doente, assim, eu não quero que ninguém fale comigo, eu não quero fazer nada, eu não quero existir. Eu quero dormir. Exatamente, mas Deus ainda assim se faz presente, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, Deus nos auxilia. Medicamentos avançam. Os medicamentos, Sim, médicos sim. super capacitados para nos auxiliar, remédios que funcionam. Deus sempre dá um jeitinho de renovar essas forças, né? Sim. Mas puxando sobre esse assunto, esse lado mais bíblico da coisa, queria saber de vocês. Vocês acham que tem algum princípio aí que dá pra gente encaixar sobre esse tema que vocês estudaram, sobre o sistema imune? Vocês acham que tem algum princípio que vocês falam, olha, isso aqui diz muito sobre o nosso trabalho? Olha, eu acho que um deles, né, semeadura e colheita, né? Porque, assim, a partir do momento que a Eva, ela desobedeceu a Deus comendo fruto, isso daí gerou uma reação em cadeia, né? Foi, enfim, mudou o rumo de toda a humanidade. E, assim, a gente colheu muita doença, problemas, assim, de forma geral. Mas também, né, isso já remete um pouquinho com a soberania de Deus, porque em meio de todo o caos, né, que a gente estava falando, Deus ele ainda proporciona avanços, curas, tratamentos, essas coisas. E pensar como o pecado, na verdade, é algo sério, né? O Sim. pecado, a gente, pequei, é uma consequência tão grande, pode mudar, assim, pode mudar a vida da humanidade. A humanidade podia estar no lugar mais perfeito, assim, ó. Indo, assim, Exatamente. chegar num ponto que a gente não consegue Imagina. entender. Nossa, não entra na cabeça, assim. Um negócio tão perfeito, do nada ele desvia, assim, com Não tinha como dar uma errado. mordida, né? Exatamente. Em uma mordida, assim, é impressionante. Exatamente. Como as nossas atitudes, que nem a Sofia estava falando, semeadura e colheita, como as nossas atitudes determinam muita coisa da nossa vida, né? Sim. Então, às vezes, isso até pra encaixar em quesito doença mesmo, né? Então, por exemplo, na época da pandemia do Covid que a gente viveu recentemente, mas se a gente passasse por um descuido, podia arriscar a nossa vida, por exemplo, sabe? E quantos casos a gente teve que no meio da pandemia de pessoas que faziam eventos, festas, e que geraram consequências muito ruins para nossa população, para nós como, não só como Brasil, mas como mundo, né? Então, realmente, nossas atitudes, elas determinam muito sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Seja em caso bobo de, por exemplo, está super frio e eu saio sem blusa pra escola, e a minha mãe fica muito brava, mas é uma precaução, né? Porque eu ter ido sem blusa pra escola, por exemplo, parece um exemplo bobo, mas ela pode desencadear uma gripe, por exemplo, que é uma doença e ninguém gosta de ficar gripado, E a né? gente pode pensar assim, porque Deus, quando ele fez a Eva, fez o Adão e Eva, eles já tinham um sistema imunológico. Mas por que eles tinham um sistema imunológico se não tinha doença? Era tudo Então, perfeito. plano de Pois Deus. era o plano de Deus. Aí, por causa, quando veio as doenças, eles já tinham um sistema imunológico preparado para poder combater todas as doenças que viessem pela frente. E a medicina, com o avanço delas, foi melhorando, sabe? O sistema imunológico pra gente fazer isso. E é exatamente sobre isso que fala o nosso tema do sétimo ano Que demais. O natural. caráter também, né? Se a gente falou semeador de colheita, soberania. Então a gente peca e colhe as consequências, que são as doenças, né? O que a gente colheu do pecado. Então tem a soberania, que é o poder de Deus, e caráter, que aí já vem pra nós. Que, assim, caráter, ele vai mostrar como a gente é, se a gente é fiel a ele sim ou não. Uma pequena... Se a gente tem um caráter de Deus ou não, né? se a gente quer estar próximo dele. Se a gente escolhe ter uma atitude pequenininha, pode mudar tudo. Então, Exatamente. o nosso caráter tem que ser mais parecido com a de Jesus, né? Eu O acho máximo Exatamente. possível. E a imagem e semelhança de Deus, né? Eu amo uma passagem que está lá em 1 Coríntios que fala sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo, né? E aí entra muito o sistema imune, né? Nosso sistema imune. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente come, por onde a gente anda, o jeito que a gente se veste. Porque tudo isso é a gente cuidar do nosso corpo de alguma forma, porque nosso corpo é o templo de Deus, né? Aí entra a mordomia, né? Porque nós precisamos ser mordomos do nosso corpo, porque Exatamente. o nosso corpo é o templo de Deus. A gente precisa cuidar e tentar evitar essas doenças que podem fazer tanto mal pra gente, pode levar a gente a falecer. Então a gente precisa ter a mordomia, sermos mordomos do nosso corpo também, Exatamente. cuidar dele pra evitar
Doente. Afinal, ninguém quer ficar doente, né? A gente tem que fazer. Voltando para a questão dos avanços tecnológicos, avanço científico, na verdade, como o avanço da ciência nos ajuda o sistema imune, porque assim, a gente não faz nada para o sistema imune nos proteger, eles estão lá, fazendo o trabalho deles, e, A gente já e nasce parece com que isso. a gente já nasce fazendo isso. Você pode perguntar para qualquer pessoa que não crê em Deus, como é que funciona? Nunca não vai saber explicar, porque isso não pode sair do plano coisa de de Deus. Deus, né? Tem que ser de Deus. Se não é de Deus, é o quê? Não tem, não tem Exatamente. explicação. É o tipo de coisa que a gente olha e fala, meu, se isso aqui não é o Senhor, não sei o Ainda que tem é. gente que fala de evolução, mas como é que alguém evoluiu tão perfeitamente, cara? Não tem como. Aí tem os Big Bang. Ai, gente, então, aconteceu assim, aconteceu a explosão, aí do nada veio o animal, veio a natureza, veio o humano, Virou veio... macaquinho. Veio o macaco. Coisas de Deus, coisas de Deus. E coisas também não que dá Deus pra faz. explicar, principalmente parte do sistema solar, já viu? O Sol, se ele tivesse um pouquinho pra trás, ficaria congelado, um pouquinho pra frente e queimaria. Se não é Deus, o Big Bang é sortudo, né? A gente foi sortudo, estamos aqui, não tem cabimento. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar e falar, e fica até aí um conselho pra você aí de casa, é que Deus não desperdiça nada. Não existe uma vírgula que Deus desperdice. Então não tem como você orar e falar, foi o acaso, foi sem querer. São coisas de Deus. Nosso sistema imune é do jeito que é, desenhadinho do jeito que é desenhadinho, porque é coisa de Deus. Se as doenças existiram, se as doenças passaram, foi por conta de um pecado nosso, mas que ainda assim é plano de Deus, né? E Deus tem aquele versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente ama a Deus, se a gente está no caminho certo, as coisas vão cooperar para nós. E isso, uma prova disso é que tem tantas pessoas estudiosas que sabem do assunto, que podem desenvolver tratamentos, remédios que podem nos auxiliar, né? E aí a gente vai encaminhando em aliança, que é mais um princípio. Mas, gente, é isso. Muito bom poder conversar com vocês e poder realmente reconhecer que se não fosse Deus, não sei o que seria de nós, né? Mas foi muito bom o nosso papo. Você aí de casa, espero que você tenha sido abençoado, como a gente também tem sido com esse trabalho. E que qualquer dúvida, qualquer questão, comenta aqui que a gente tá aqui para responder para você. Continue acompanhando a gente nas nossas mídias sociais. E a gente vai dividindo aí com você aquilo que a gente tem estudado por aqui. Crianças, foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso. Muito bom. E a gente se encontra aí no próximo episódio. Que Deus te abençoe e tchau, tchau. Tchau.